Seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui, a pauta é Amparo. E você que acompanha às quintas-feiras o nosso papo, a nossa conversa, vai perguntar, mas por que não teve a semana passada? Aí fiquei positivo para a Covid, então a gente fez aí o isolamento, ficamos em casa uma semana, graças a Deus, graças à vacina, à ciência, assintomático, né? Quase nada, na verdade nada, né? Tive lá, a Natália passou um pouquinho mal, é verdade, mas a gente, graças a Deus, passou por mais essa etapa e estamos de volta com mais uma edição do Amparo Cast. Falei da Covid, mas hoje o papo é sobre influenza, que o pessoal também chama de gripe, que o pessoal chama aí de tantas outras doenças respiratórias, mas estão dentro da influenza. Lembrando que o Brasil tem um histórico de influenza, né? De gripe. A gente teve presidente da República que morreu de gripe, melhor, da gripe espanhola, historicamente falando, né? E hoje a gente vai falar sobre a importância disso, a importância de se vacinar e a importância também dos cuidados aí com as síndromes gripais. A gente vai falar também um pouquinho do sarampo, que é a outra vacinação que está acontecendo. O Luiz Guide é quase apresentador do Amparo Cast. Ele, Marina e Verônica, logo estão me substituindo. Mas quando a gente começa o Amparo Cast, principalmente quando vem a primeira vez aqui, a gente costuma pedir para que a pessoa se apresente. E a entrevistada, a estreante de hoje, é a Vanessa Coelho, que é coordenadora ali de toda a parte da vacinação, da vigilância em saúde também, trabalha ali. Você que viu os vídeos da Prefeitura de Amparo, principalmente da vacinação da Covid, a mocinha que levava a maleta é ela, né? Estava de máscara, agora você pode ver a cara dela aqui com a gente. Conta um pouco da sua história na Prefeitura de Amparo pra gente. Bom, primeiramente agradecer, né, o convite, é um prazer estar aqui. Eu sou enfermeira de formação, né, atuo na vigilância epidemiológica já há 14 anos, né. Então, iniciei na Prefeitura já dentro da vigilância, né, então, se a gente for pensar em termos de nós estamos na 24ª campanha nacional de vacinação contra a influenza, né, dessas 10 eu não participei, 14, né, eu já venho atuando dentro aí como enfermeira, como vigilância, né, e nesse papel. Eu dessas 14, com certeza, pelo menos 12 eu tomei a vacina da influenza aí. Lembro que estava em Campinas e quando teve os surtos, né, de H1N1, então começou a bater um pouquinho mais na questão da vacinação e daí naquele ano, todo ano, estamos lá usando o braço para tomar a vacina. 2009 foi. Isso, exatamente, estava no segundo, terceiro ano de jornalismo. E o Luiz Guide, que é diretor da Vigilância em Saúde, aqui da Prefeitura de Amparo, já é um velho conhecido, quase apresentador do podcast, mas vai falar um pouco da importância da vacinação também, para que a gente possa aí reduzir, a gente possa também ter uma vida mais tranquila. Hoje, qual que é a realidade? Que etapa que a gente está? Como que está a situação da vacinação da influenza no município? Nós iniciamos em abril a campanha, né, a 24ª campanha, como a Vanessa falou. Eu também já acho que é a 8ª na prefeitura, mas tomar a vacina mesmo, acho que a primeira dose que eu tomei foi em 2009, inclusive, eu acho. Da época da faculdade. Da época da faculdade, quando teve, então eu tomei, então já são 13 aí, 14. Então nós já temos contemplado, né, a população que já está contemplada. Profissional de saúde, pessoas acima de 60 anos, crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, né? Aí nós entramos essa semana nos professores e comorbidades e pessoas com deficiência, nós vamos entrar. E para frente vai entrar Força Armada, caminhoneiro, transporte coletivo e tal. E aí o que a gente percebe é que nesses 24 anos, a população que está sendo contemplada tem aumentado
bastante. Então, quando a gente começou lá em 1999, era só a população acima de 65 anos. Depois baixou para 60 e aí foi incutindo mais grupos da população que tem uma maior suscetibilidade pelo contato de ter a gripe, né? Que é a influenza. Já fazendo esse gancho, a gente fala muito influenza, mas nós temos que lembrar que nós temos 3 tipos, né, da influenza. Importante a influenza lembrar. A, que basicamente é o que a gente mais ouve falar aí na mídia, então H1N1 é uma delas, né, H3N2 e assim vai, tem vários Hs e Ns aí, que normalmente são a A. Depois nós temos a B e a C. A A e a B são essas que são mais capazes de ter a síndrome respiratória aguda grave, porque a influenza ela pode desde dar um sintoma leve até, infelizmente, o óbito. O óbito. Morre de gripe, sim. Morre de gripe, com certeza morre. E então são mais capazes, a A e a B, de dar epidemias e pandemias como nós tivemos em 2009. E a C é mais leve e é mais caso isolado. Então, a hora que a gente pega esses 3 tipos, normalmente a vacina que é dada, ela que esse ano vai dar, é trivalente. Então, ela tem duas cepas de influenza A, que é H1N1 e H3N2, e uma influenza B. Tá? Então, você está se imunizando para 3 tipos de influenza diferentes. Então, não é uma só. Essa, normalmente, a gente fala que uma delas é a gripe sazonal, né? Então, a gente vai está entrando, né? Nós que estamos em clima tropical, digamos assim, nós temos a maior parte da contaminação e da disseminação da doença quando a gente entra no clima frio e seco, né? Então, nós estamos caminhando para um momento do ano onde a gente tem essa gripe sazonal e por isso a campanha vem agora. É uma mania de brasileiro deixar tudo para a última hora. Tá sendo desse jeito aí na vacinação ou o pessoal melhorou essa questão da adesão à vacina? Na verdade, a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade, né? Principalmente por conta ainda da pandemia, né? Acho que em decorrência da vacinação do Covid, então as pessoas, elas tendem a buscar a vacinação do Covid e acabam esquecendo, né, da vacina da gripe, que como o Luiz falou, né, é muito importante. Então, assim, é importante a gente frisar que existem estudos, né, feitos anuais que vão... unidades sentinelas, né, que a gente chama, que vão estar coletando material, né, para a gente definir qual é a maior cepa, né, que teve o maior número de casos. Então, as vacinas, elas são feitas a partir desses estudos, né, que a cada ano podem variar, né. Então, a gripe sazonal, ela muda. Por esse motivo, é importante que a gente tome a vacina todos os anos, né. Então, a gente tem uma vacina trivalente, como o Luiz já falou, que é composta por H1N1, H3N2 e a gripe sazonal, né? Que, inclusive, o H1N1 sofre mutação, né? Então, a gente tem aí uma diferença, né? Um subtipo, né? Um subtipo aí diferente. Por esse motivo, é muito importante que a vacinação seja feita anualmente, né? E, no entanto, a gente tem uma grande dificuldade, né, na questão de atingir as coberturas, né? A gente precisaria, o ano passado, que a gente ainda estava em pandemia, não atingimos nem 70%, né, de cobertura, sendo que o preconizado é 90%. A meta do né, Ministério da Saúde. A meta, e a gente ficou com 70%, isso no estado, né, no estado de São Paulo. Então, não foi só aqui, né, mas é porque é uma tendência mesmo as pessoas a deixar, né? Talvez porque é uma coisa que a gente já toma, né, de vários anos. Já tomei o ano passado, né? Mas é importante que a cada ano isso é renovado, né? São feitos estudos e a gente pega as principais cepas, né, para que ele novamente, né, no próximo ano esteja protegido. Quem teve no final do ano H3N2 sabe da importância de tomar a vacina. Exatamente. Esse final de ano, começo de janeiro, tivemos surto aí, Rio de Janeiro, nossa região também, né? Subiu o número de atendimento gripal. Foi um dos últimos vídeos que a gente fez no ano passado, se não o último vídeo do ano passado. Exatamente. Né? Uma outra coisa que eu quero reforçar, que eu acabei até esquecendo de falar, qual é a população contemplada, e já fazer um gancho para um outro ponto importante,
gestante puérpera também já está contemplado. Sim. E a vacina, como a gente falou, na população infantil, ela é a partir dos 6 meses. Então, é assim, quando você toma vacina, demora de 2 a 3 semanas para você ficar imune àquela patologia, aquele micro-organismo, digamos assim, que você está introduzindo no corpo. Depois ele fica ativo no corpo até 12 meses, por isso que você toma anualmente, certo? Quando a gestante toma, além dela proteger ela vai ter o filho, vai amamentar, certo? E ela consegue manter a criança durante 6 meses protegido, que seria a ideia de quando a criança já pode tomar vacina. Tá. Entendeu? Então, é claro, não necessariamente a depender do dia do parto, do início da campanha, pode ser que a criança complete 6 meses e ainda ela não tenha a vacina disponível. Mas ela já ganha 6 meses nessa proteção. Então, às vezes, ela pode ficar protegida aí, se ela tomar a vacina, os 5 primeiros anos da vida dela, ela pode estar protegida, porque os 6 primeiros meses ela vai estar coberta pela mãe, né? Então, isso é a importância também da gestante, além de a gestante ser uma população de risco, né? Então, eu queria reforçar essa importância da gestante tomar a vacina da influenza. Vacinação de influenza e Covid junto, pode? Ou é recomendável algum espaço de tempo? No adulto pode. No adulto adulto pode, não precisa intervalo. É importante essa colocação do Luiz, né, com relação à gestante. Acho que não só a gestante, mas como também os idosos, a gente encontra bastante dificuldades, né, assim, várias falas, né, e muita, vamos dizer assim, são muitas falsas, né, fake news, notícias falsas, né, que acabam aí atrapalhando, né, essa vacinação. Então, assim, na verdade, a nossa preocupação maior, nosso intuito, é óbvio que se você tomar uma vacina, né, você vai ter gripe. Mas com menor intensidade, uma gestante vai desenvolver, né, a gestação normalmente, um idoso, redução até de internação, né? Então isso que é importante a gente enfatizar, porque na maioria das vezes a pessoa acha que a vacina é capaz de provocar gripe e não é. Né? É importante a gente frisar que é uma vacina feita a partir de partículas, ela é inativada, é uma vacina inativada, então ela não é capaz de produzir a doença, né? E ela pode salvar vidas, como a gente já falou no início aqui, né? São pequenas, né? Pequenas coisas que acabam, vamos dizer assim, de uma certa forma, levando aí a não adesão da vacinação da população, né? Por notícias falsas e que não condizem com a nossa realidade. E o idoso, Moisés, assim, às vezes a gente, até pelo que a Van falou, e às vezes um certo desconhecimento da população, que é claro, não tem essa obrigatoriedade de ter informação, por isso eu acho que esses espaços são importantes. E se quantas vezes você me convidar, quantas vezes eu vou estar presente para levar a informação, até porque dentro da Lei 8080, a informação em saúde é um princípio, uma diretriz do SUS, né? Então, o idoso por si só, pela senilidade, ele diminui o sistema imune. Por isso que a gente vê normalmente qualquer campanha vacinal, normalmente vai se começar pelo idoso, como foi, por exemplo, a da Covid, como é a da influenza, tanto que lá, como eu falei já, em 1999 só a população idosa tomava, porque ele diminui, é natural que ele diminua, né? Então, se a gente toma e dura 12 meses, talvez no idoso não dure os 12 meses. E ele sim, antes desse intervalo da próxima, ele pode sim estar mais suscetível a ter uma gripe, a influenza. O que é interessante? Que ele não zera essa carga do sistema imune dele. Então, isso vai sim prevenir a síndrome respiratória aguda grave e muitas vezes até a internação, né? E é essa a importância também de anualmente o idoso tomar. Reforçando o que a Van falou, quando você toma, eu tive gripe, porque a vacina não deu. Sim, você está suscetível a qualquer outra cepa de influenza. Muita gente confunde também a influenza com o rinovírus, que é o resfriado, que o sintoma é muito parecido, mas às vezes você não está gripado, você não está com a influenza, né? É uma coisa muito mais branda. Então isso é importante também a gente levar para a população para que seja
retirado algumas crenças que ao longo desses 24 anos foram criadas, que a gente percebe que às vezes é difícil de não ter mais incrustado isso na cultura, né? Você falou de gripe e resfriado. Há principais diferenças para a pessoa definir o que é um, o que é uma, o que é outra? Normalmente, Moisés, a influenza ela tem a capacidade, a patogenicidade dela, ou seja, a capacidade de aparecer sintomas, né? E a virulência também, que é a capacidade de ser fatal, letal, é maior. Então, por exemplo, dificilmente uma pessoa com rinovírus vai ficar internado. Porque a capacidade dele de afetar o pulmão ou a capacidade respiratória da pessoa é bem menor. Dificilmente o rinovírus, você vai ter febre alta. Já na influenza, você vai ter. Às vezes dor no corpo, também, né? Inapetência. Exatamente, além do tempo de duração dos sintomas. Ele dura menos tempo. O rinovírus normalmente é aquele lá, você está com um pouco de coriza e parou aí. Às vezes uma inflamaçãozinha na garganta. Agora, normalmente a influenza ela vem com febre, dor no corpo, mialgia, né, que é a dor no corpo, articulação às vezes, tá? Então ela é um pouco mais, com sintomas um pouco mais exacerbados do que o rinovírus. Perfeito. E entrando um pouco no assunto que é o sarampo, que é mais uma campanha que está tendo início aí. Como que a gente pode falar um pouco aí do sarampo, Vanessa? Nós estamos agora, né, em campanha de vacinação para o sarampo, tanto para profissionais de saúde, né, como para as crianças também, a partir de 6 meses e menores de 5 anos, né? Então, para essa faixa etária de crianças, a vacinação é indiscriminada, né? Os profissionais de saúde, a gente fala de vacinação seletiva porque o profissional de saúde precisa ter 2 doses de sarampo, né? Então, para aqueles que não têm, né, precisa procurar aí a unidade de saúde para estar tomando essas doses. Se não tiver com esquema completo, né, a gente também orienta para que procure. E aqueles que já têm as 2 doses no seu cartão de vacina, né, nesse momento está liberado. Mas é importante a gente também reforçar, né, a questão do sarampo, que o Brasil já tinha erradicado, né, a gente já tinha ganhado aí o certificado da Organização Mundial de Saúde, né, a gente não tinha mais sarampo no país. Sim. Né? E isso, algum tempo atrás, agora isso a gente, né, veio à tona novamente. Nós tivemos em 2021 casos no estado de São Paulo e esse ano a gente continua tendo casos, principalmente em crianças, né, aqui no estado, inclusive na nossa região. Então, por esse motivo também a gente, né, entrou em campanha de vacinação, né, a fim aí de dar uma reforçada nessa população que são as crianças. Quando o estado ele disponibiliza o documento técnico das campanhas, toda campanha normalmente vem do Ministério da Saúde do Estado de São Paulo, o documento técnico que vai nortear os municípios de como deve ser feita essa campanha. E é muito interessante o do sarampo, porque vem gráficos desde 2014. Então, 2014, a gente tinha a cobertura próxima a 100%. E aí veio diminuindo, 14, 15, 16, 17, diminuindo. Teve o advento, claro, do problema da imigração venezuelana, mas a gente percebe que vai caindo, a cobertura vai aumentando o número de casos. Então, quando você chega lá em 2019, você tem mais de 20 mil casos no país. Aí, claro, foi a mesma coisa que aconteceu lá em 2017 com a febre amarela, né? Aí começa a ter o boom da patologia, todo mundo procura vacina. Aí dá aquela ligeira aumentada na cobertura. O que acontece depois nos anos seguintes? Começa a diminuir de novo o número de casos. Então a gente vê que essas curvas são muito características. Você começa a diminuir uma cobertura vacinal, a tendência é que para frente você vai ter um número de casos. Pode ser que seja uma epidemia, às vezes não. Mas a gente que controla isso na vigilância epidemiológica, a gente percebe que sempre tem um aumentozinho do número de casos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Os famosos bolsões, né, que a gente fala. De acordo com o Ministério, a gente precisaria ter 95% de cobertura vacinal, né? Então, assim, 5% são daquelas pessoas que, por algum motivo, não podem receber a vacina. Então, quando a gente está tomando vacina, a gente precisa estar ciente que a vacinação é para me proteger e para proteger o próximo, né? Então, quem não pode tomar vacina, eu não ficando doente, ele também não vai adoecer, né? Então, a gente tem que partir desse princípio.
né? A partir do momento em que a gente cria, né, permite esses bolsões, é onde, né, ressurgem as doenças, é onde o vírus ele aproveita a oportunidade, né? Ele aproveita a oportunidade, né? A maior número de pessoas suscetíveis e aí acaba desencadeando, né? E um conceito legal é da homogeneidade, né? Que vamos dar um exemplo. Existem os municípios vizinhos. A ideia é que se a meta é de 95%, todos os municípios vizinhos, eles atinjam a meta. Porque daí você vai conseguir a homogeneidade. Não adianta eu ter um município que atingiu 100% e o vizinho que está com 40%. Porque se são municípios vizinhos, normalmente tem trânsito de pessoas. Então aquele vírus ou aquele micro-organismo causador, ou aquele patógeno, vamos dizer assim, ele está em contato. Sim. Então as pessoas daquele município que ainda poucos não tomaram, né, estão suscetíveis novamente. Então essa questão da homogeneidade de uma determinada região, não só de um município específico, também é importante. É importante porque não adianta só, né, o meu município se vacinar, sendo que os vizinhos, né, acabam aí também não atingindo a meta. É uma coisa assim bem... Quando a gente estuda epidemiologia, né, é legal quando a gente consegue verificar, né, a ação da vacinação, né, o quanto isso impacta realmente na redução, né, de todas essas doenças, seja gripe, seja sarampo. A gente está falando desses dois específicos, mas isso vale para todas as doenças que são protegidas por vacina. Tá. E a gente olhando toda essa situação, tanto da influenza quanto do sarampo, a gente também precisa lembrar, né? Qualquer posto de saúde aqui em Amparo, você encontra as duas vacinas. Sim, todas as unidades de saúde. Nós estamos com 16, né, unidades de saúde distribuídas aí no município. Todos os dias, todas atendem até a 1h da tarde. Então, obrigatoriamente todas. Algumas com horário estendido, né, fazendo vacinação à noite. Então, caso, né, alguém precise, tentar buscar, acho que depois a gente consegue, né, passar certinho esses Se você acompanhar na rede social da prefeitura, tanto no Facebook quanto no Instagram, com certeza a gente vai estar, se tiver alguma mudança dos horários, a gente sempre está publicando aí para que você tenha essa informação. Frequentemente, né? Então isso, toda semana a gente tem, durante a semana, pelo menos uma unidade com horário estendido, né? Além disso, a gente tem alguns sábados, né, que também se acompanhar a rede social da prefeitura, é possível saber, né, o dia que tem vacinação aos sábados também. Que é muito importante, né? De repente você não tem aquele horário, tá trabalhando, a gente sabe que é uma loucura, né, esse nosso dia a dia, mas, não tem desculpa. Né? Eu não consigo, eu chego às 6 em casa. Não, tem um posto até às 7, até às 8 aí trabalhando, com importante certeza. Refrisar que assim, esse horário que eu coloquei de vacinação até 1h da tarde são para as vacinas de campanha, né? Agora, para vacinação de rotina, né, do calendário da criança, até às 4h30 da tarde, esse horário é aberto, né? A gente tenta separar um pouquinho, porque são muitas vacinas, né? Sim. E aí acaba, né, para evitar aí possíveis erros e tudo mais. Então a gente tenta separar, até por conta também do risco da circulação, para ter os bebês, né, num horário diferenciado. Mas se não for vacinação de campanha, a unidade faz vacina o dia todo. Perfeito. O Amparo tem uma estrutura legal, só para a gente, pessoal que não conhece, entender. Tem uma estrutura legal com relação a armazenamento de vacinas. Como que funciona isso? Sim, a gente tem uma estrutura, né, a rede de frio, que é onde eu fico, que conta com refrigeradores específicos, né, para o armazenamento de vacina, com controle rigoroso de temperatura, né, a gente dispõe de gerador nesse local, né, então assim, para que não tenha nenhum risco, né, dessas vacinas sofrerem alteração de temperatura, né, como a gente sabe, as vacinas elas precisam, né, desse controle rigoroso que é feito diariamente, no mínimo 2 vezes por dia. Né? Então, a nossa estrutura ela está muito bem organizada, né? E assim, pronta para disponibilizar, né? Para que a gente consiga, de fato, imunizar, né? Que a pessoa que recebeu essa vacina receba um produto de qualidade e certamente eficaz. Exatamente. E dentro daquela sistemática, né? O Ministério da Saúde envia as vacinas, a prefeitura recebe e aí aplica, né? A prefeitura não compra vacina, é desse jeito, né? Existe um plano nacional. Sim. E a prefeitura recebe aí as doses que o governo manda. E isso também é importante, porque existe a média, né? Se existe uma média baixa,
vai ter preocupação para o ano que vem para o recebimento da quantidade de vacina necessária. Isso também é um fogo cruzado, né, Guilherme? A lógica é essa, né? Então, tem alguns vieses nisso aí, né, Moisés? Porque assim, se a gente diminui a cobertura, nós podemos ter à frente um aumento no número de casos. Se a gente tiver um aumento no número de casos, a resposta do sistema a isso não é tão rápida. Por quê? A quantidade de vacina a ser dispensada para o município, ela é aquele X que está acostumado para aquela população. Isso é exemplificado lá em 2017. Febre amarela era do calendário vacinal, certo? Muita gente não tomava. Aí o que aconteceu? Começou a ter caso de febre amarela. O Estado mandava sempre a mesma quantidade. O que aconteceu na época? Era 50, 60 pessoas que procuravam no mês. Começou a procurar 150, 200 pessoas por dia. Sim. Ou seja, você não consegue, a produção não é da mesma forma, a distribuição não é da mesma forma. Então a gente tem esses vieses, entende? Então, se a gente mantiver uma cobertura vacinal ao longo do tempo boa, dentro da expectativa, primeiro que a gente não vai ter epidemia, então as pessoas vão estar mais protegidas. Ponto. Tá? E, ao longo do tempo, eu não vou ter um problema da falta do insumo. Certo? Que aí aí a gente vai entrar, não é só vacina, não é só digamos, imunobiológico. Você vai ter que se preparar para um monte de coisa, que é a seringa, a agulha, o algodão, o profissional, a equipe, o local, porque daí você começa a ter que fazer uma estrutura bem maior. Então, é tudo isso que a gente tem que pensar e se fizermos o básico, que é nos vacinarmos de acordo com as datas corretas, certo? A gente diminui a probabilidade de uma epidemia ou de um surto que seja e, consequentemente, não vai acarretar todos esses problemas que eu acabei citando. Exatamente. E se eu não me engano, aconteceu isso também no primeiro ano da pandemia, que nós não tínhamos a vacina. Todo mundo começou a procurar a vacinação da influenza. Aumentou o número. Mas peraí, não, claro, mas a média era menor, e aí? Toda a logística, né? Eu ia justamente falar sobre isso. A gente tem, né? O Ministério da Saúde faz um levantamento. Então, a gente alimenta os dados, né? Semanalmente. Então, a gente passa a quantidade de doses aplicadas dentro do município toda semana, né? E isso é dividido por unidade e por faixa etária. Né? Então, quando a gente fala assim, recebi pouca vacina, mas eu tenho, né, mais profissionais de saúde que não receberam. Mas assim, por quê? Eles tomaram vacina nos anos anteriores? Né? Então, assim, não tomou, e onde estava essa população? Né? Para que a gente consiga também justificar. Não, eu preciso de mais doses porque realmente eu tenho essa população a ser vacinada. Né? Então, quando a pessoa deixa de se vacinar, acaba que a gente não tem argumentos, né? Não tem aonde a gente mostrar, né? Cadê a população? E tem, porque exatamente do jeito que você falou, teve alguns anos em que a gente teve novamente, né, o H1N1 e que tivemos uma procura, né, a gente chegou a mais de 100% de cobertura em crianças, né, em idosos. Então, isso significa que nós temos essa população, né, mas que, infelizmente, historicamente, a gente não atinge cobertura. Né? É triste, né, a gente saber. E o que a gente percebe muito, né, Luiz, que a maioria das pessoas que procuram pela vacina são as pessoas que estão fora da faixa etária, que não podem receber, né, que não estão contempladas. Eu nem falo pra você. Eu escutei uma frase sensacional nessa semana de uma... não foi aqui em Amparo, em Serra Negra, de uma senhora que estava querendo visitar a parente doente no hospital, só que quis quebrar todos os protocolos e veio na base do berro, né? E aí depois, conversando com a menina, ele falou, engraçado, quando tá doente em casa não vai visitar. Né? No hospital é aquele negócio, não tem a doença, não vai tomar vacina, né? Agora, quando começa a apertar o sapato, é um problema nosso que a gente tenta toda vez, já falamos aqui da influenza, estamos falando da influenza, já falamos da vacinação da Covid, do HPV, né? Mas o ParoCast vai continuar teimando sim. Vacine-se, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faltou alguma coisa, amores? Eu queria só falar Fica à vontade. Uma pincelada lá
da vacina da gripe, só para as mães ou os pais, os responsáveis que forem para as crianças, quando forem levar a criança quando ela vai tomar a primeira vez, ela não toma uma dose só, ela toma a primeira e a segunda. Então, às vezes pode ser que alguma mãe tenha 2 filhos, aí um é a primeira vez que está tomando, o outro já tomou, esse que já tomou vai tomar uma dose só. O que está tomando a primeira vez, ele toma a dose completa em 2 vezes. Entendeu? Então, para não ter isso, por que um tá tomando 2 vezes e o outro não tá tomando? É normal. Então, quando a criança vai a primeira vez, ela toma 2 vezes. Que é importante reforçar também, porque às vezes, né, essa mãe não volta para fazer a segunda dose. Deve estar errado, porque um tomou só uma, então esse aí não é para tomar... Não, se é a primeira vez, toma 2 vezes. Depois, a segunda vez, a terceira vez, aí você vai tomar só uma vez a dose. Aí é a dose única para o resto da vida. Eu acho interessante porque pode gerar dúvida isso e até perder a segunda dose e aí a imunização não vai ser 30 dias de intervalo, tá? Da primeira para a segunda dose. Depois de 30 dias, toma a segunda dose. Muito importante completar o esquema também. Sem dúvida. A Helena tá com os dados aí, com o esquema vacinal dela completo. Sua filha também, né? Sim. Tô esperando 5 anos aí para tomar da Covid. O da Vanessa já passou da idade de vacina. Já passou. Eu tô com uma completando 19 anos amanhã. Que bom. Já faz 5 no sábado. Eu não vou falar que a Vanessa está esperando para ser vovó. Assim, no futuro próximo, daqui uns 20 anos, né, Vanessa? Isso muito mesmo. Muito bom. É a próxima etapa. Acabou a vacina, vamos seguir a vida. Sou muito nova para ser avó. Gente, Vanessa, obrigado. Imagina, à disposição. Muito bom recebê-los. Guide, no próximo você apresenta, né? Eu sento aí, você é entrevistado, porque você já é da casa, é uma alegria sempre recebê-lo. Quando precisar, estamos aí, quiser, como a gente fez bastante vídeo aí durante a pandemia, estamos aí junto para dar informação para a população, né? E levar, eu acho que é direito da população ter esse acesso à informação de uma forma transparente, inequívoca, para que não gere mais problemas do que a gente já tem no dia a dia, né? Então estamos disponíveis aí, Moisés. Muito bom. Agradecer ao Luiz Guide, diretor da Vigilância em Saúde, a Vanessa Coelho, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, ou melhor dizer, epidemiológica, não errei a palavra aqui, apesar do trava-língua que ela tem. E você que acompanha o AmparoCast, sempre apareça aí, às quintas-feiras estamos nas suas telas, seja no Facebook, no YouTube, no Spotify e também no Google Podcasts. Um grande abraço e até a próxima edição.